Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Marcondes Félix e eu sou professor de Biologia. E convido vocês agora a biologiar comigo. Vamos lá? Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, continuidade à questão que a gente está falando de genética. Na aula passada a gente falou dos principais conceitos de genética. E hoje a gente vai estudar duas leis, ou melhor, hoje a gente vai estudar uma lei importante da genética, que é chamada lei do monohibridismo, ou seja, a primeira lei de Mendel. Bom, o que quer dizer essa lei? A lei da segregação de fatores. Mendel acreditava na sua primeira lei que as características dos indivíduos eram determinadas por pares de fatores. E esses fatores eles iriam se separar na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada um. E como que ele fez os experimentos dele? Mendel era um monge e ele vivia num mosteiro. E para passar o seu tempo, nesse mosteiro, logicamente, ele fazia plantações de ervilhas, já com o objetivo de cruzá-las e obter resultados. Por que ervilha, professor? Porque a ervilha, a gente pode ter tipos diferenciados. A gente pode ter uma ervilha verde, uma ervilha amarela, uma ervilha lisa, uma ervilha rugosa. E ele fez o quê? Ele pegou e cruzou ervilhas verdes com ervilhas amarelas. Então vamos observar o seguinte, ele pegou ervilhas verdes puras e cruzou com ervilhas amarelas puras. Vocês devem lembrar que nós já falamos de caráter dominante e recessivo, né? Então vamos imaginar aí que essas ervilhas, todas as duas são puras, então uma vai ser Vzão, 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 e a outra vai ser Vzinho, Vzinho. Bom, quando ele pegou essa ervilha verde e essa ervilha amarela e fez o cruzamento, que ele chamou de parietal, né, dos pais, ele obteve a primeira geração F1, filhas. Nessa primeira geração, ele só obteve ervilhas amarelas. Poxa, como que pode isso? Se ele cruzou ervilhas verdes com amarelas e só obteve amarelas, alguma coisa aconteceu com um fator característico que seria o fator verde. O que aconteceu com o fator verde? A esse fator que não apareceu nessa geração, e depois que ele pegou e cruzou entre si essa geração, na geração F2, filhas 2, surgiu uma ervilha verde. Então, na geração F2, surgiram 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. O caráter que sumiu na geração F1 e reapareceu na geração F2, ele chamou de caráter recessivo. E quando a gente fala da observação, quando eu falo fenótipo, é aquilo que a gente observa, correto? Quando eu falo da observação, eu tenho o quê? Eu tenho 3 para 1. Então, isso aí me diz o quê? A observação. Então, é uma informação fenotípica, tá? Então, é fenótipo, a relação fenótipo, 3 para 1. E qual seria a relação genotípica? A relação genotípica seria 1 para 2 para 1. Por que isso, professor? Bom, na geração que a gente observa, a gente tem 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Então, nesse caso, a gente vai ter aí, consequentemente, uma ervilha Vzão, Vzão, dominante, outra ervilha Vzão, Vzinho, outra ervilha Vzão, Vzinho e uma ervilha Vzinho, Vzinho, que seria a verde. Correto? Então, na genotípica, eu tenho 1 para 2 para 1. E na fenotípica? Na fenotípica é o que eu observo. O que eu observei? 3 amarelas para uma verde. 3 para 1. Ok? Bom, quando a gente fala dessa característica da lei, da primeira lei do monohibridismo, a gente pode usar o exemplo lá que a gente deu na aula passada, quando a gente falou de albinismo. O que é o albinismo? O caráter de melanina que vai aparecer em algumas gerações, ou melhor, quando o indivíduo for puro, Vzinho, Vzinho ou Azinho, Azinho, né? E vai ser subentendido, recessivo, naquele onde o dominante, o Azão, vai mandar no Azinho. Então, o fator do albinismo é uma doença que é explicada pela primeira lei de Mendel. Ok, gente? Então, a primeira lei de Mendel é chamada lei da segregação de fatores, tá? Ou lei do monohibridismo.
Ok, gente? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho dessa questão genética que é tão complexa. Na segunda aula, depois dessa, a gente vai falar um pouquinho da segunda lei também. E a gente vai fazer alguns cálculos específicos para que vocês possam entender como que funcionam esses cruzamentos genéticos. Espero ter ajudado, esclarecido um pouquinho a cabeça de vocês. E se gostou, dá um like, curta o canal aí, tá bom? Faça um comentário e se inscrevam nele aí. Meu nome é Marcondes Félix, eu sou professor de Biologia e nós estamos biologiando. Um grande abraço, gente. Até a próxima aula.